Prosa de Minas. Prosa de Minas. Eu convido agora Júlio César, das Minas Gerais. Ele vai abordar um tema que deveria ser prioridade absoluta em qualquer sociedade: a violência contra crianças. Quando a infância é ferida, o futuro também é. Júlio, a palavra é toda sua. Toque, toque. Ouvintes, tô por aqui também. Dentro desse tema, violência, eu vou dar um pitaco. Fiquei incumbido pela nossa âncora, a Ana Cristina, de falar sobre a violência contra as crianças. Tema delicado, né, ouvintes? Mas farei aqui uma reflexão sobre uma violência brutal. Um crime ao físico, ao emocional e ao futuro. Ponham atenção. Existem assuntos que causam silêncio, não porque devam ser falados, mas porque doem. Entre eles está a questão da pedofilia, dos abusos e violência contra crianças. Não é um tema para curiosidade, não mesmo. É um tema para a consciência. Antes de tudo, é preciso separar as coisas com serenidade. A criança nunca é responsável. Fato. A criança nunca provoca. Fato. A criança nunca consente no sentido real da palavra. Fato. A responsabilidade é sempre do adulto. Fato. 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 Atentos ouvintes. Quando falamos desta questão, pedofilia, falamos de uma distorção profunda do desenvolvimento psíquico e moral. Não é algo que nasce da saúde emocional. Não é fruto de equilíbrio. É desvio. É confusão interna. É ruptura de limites. Não estou tentando aqui justificar atos criminosos. Não mesmo. Mas o ponto em questão significa compreender que estamos diante de um quadro de degeneração psíquica que precisa ser contido e, claro, tratado dentro da lei e prevenido com vigilância social. O abuso é crime, ouvintes, e crime exige proteção às vítimas e ação da justiça. Mas, além do aspecto jurídico, há uma reflexão maior. Dentro da cultura racional, tomamos ciência de que estamos dentro da liquidação moral, física e financeira. Falemos então da liquidação moral, que cabe dentro do nosso tema. Na cultura racional, vivemos numa fase de grande deformação da consciência. As energias elétrica e magnética que conduzem o pensamento e a imaginação, que estão desgovernados, se liquidando, leva a distorções de comportamento. Quando o ser humano lá atrás se afastou da sua origem racional, perdeu totalmente a noção natural de limite. No caso em questão, o que deveria ser proteção vira exploração, o que deveria ser cuidado vira posse. Isso é o ápice da inversão. Ouvintes, a criança representa fragilidade, confiança, abertura. Ferir isso é ferir a própria estrutura moral da humanidade. Traduzindo, o pensamento está seco. E o silêncio que alimenta, minhas caras e meus caros? Falemos dele. Muitos abusos acontecem no silêncio, na vergonha imposta à vítima, na negação da família, na omissão da sociedade. E aqui entra nossa responsabilidade coletiva. Não é papel do cidadão comum investigar, nem acusar levianamente, mas é papel de todos proteger, ouvir e acreditar
e encaminhar situações suspeitas às autoridades competentes. Proteger crianças não é opcional, é dever ético. Só para contextualizar, ouvintes, a título de comparação e simples entendimento, há um ponto ainda mais profundo. Se, como diz a cultura racional, estamos numa fase de aprendizado e transformação rumo ao mundo racional, então somos, de certa forma, crianças espirituais, ainda imaturos no entendimento pleno da vida. Quando um adulto agride a infância, ele revela o quanto ainda não cresceu interiormente, revela que está preso às camadas mais densas da deformação. A violência contra crianças não é força, é fraqueza moral. Não julgar, mas não ser indiferente. Não faremos julgamentos emocionais, mas também não seremos indiferentes. A justiça humana existe para proteger os vulneráveis. Definitivamente, a sociedade precisa fortalecer mecanismo de prevenção, educação e denúncia responsável. Ao mesmo tempo, ouvintes, é preciso investir em educação emocional, em diálogo aberto, em ambientes seguros, onde crianças possam falar sem medo, porque muitas vezes o mal cresce na ignorância e na repressão. O homem é o lobo do homem. Quando vemos crimes contra crianças, essa frase ecoa com peso. Mas talvez a pergunta mais honesta seja: o que nos afastou tanto da nossa condição racional? A resposta passa pela perda de valores, pela banalização do corpo, pela transformação do prazer em mercadoria e pela falta de educação espiritual e emocional. Isso não é um problema isolado. É sintoma de uma sociedade que precisa urgentemente de esclarecimento. O caminho da transformação passa pela cultura racional, que nos lembra e nos ensina que tudo está em processo de transformação. Nada é estático. A degeneração não é o estado final, é uma fase. Mas para transformar, é preciso reconhecer. Proteger crianças é proteger o futuro, é proteger a continuidade, é proteger a própria possibilidade de regeneração da humanidade. Não se trata apenas de punir, ouvintes, trata-se de elevar o nível de consciência. Conclusão: quando a inocência é ferida, toda a sociedade é ferida. O verdadeiro progresso não é apenas na tecnologia, mas na capacidade de preservar a infância. Ouvintes, se ainda somos crianças, aprendendo a raciocinar, aprendendo a caminhar rumo ao esclarecimento, então que aprendamos ao menos a proteger aqueles que simbolizam o começo, porque quem não cuida da infância não está preparado para o mundo, muito menos para o mundo racional. Caminhemos, ouvintes, caminhemos.